Vamos lá. Vou gravar assim pra minha cara não ficar estourada, porque olha o tanto de refletor que tem lá atrás. Acho que assim tá bom. Vamos lá, cara. Eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que é no momento necessário. É um dia que vai ficar marcado pra minha vida. Hoje, dia 4 de junho de 2025. Agora são 22h54 da noite. Eu tenho que trabalhar às 5 horas da manhã. Eu tenho que levantar para ir trabalhar amanhã. E olha onde é que eu tô. Eu vim fazer uma caminhada 10 horas da noite, tendo que trabalhar no outro dia. Aí você me pergunta: por que você está fazendo uma caminhada 11 horas da noite, um dia antes de você ter que trabalhar 12 horas? E aí eu te respondo: cara, eu acho que a gente tem que escolher coisas boas para fazer depois de certas situações que acontecem com a gente. Eu vou falar as coisas meio aleatórias, mas no final vai tudo fazer sentido para vocês. Vocês vão entender bem o que eu quero dizer. O tema principal desse vídeo que eu queria falar para vocês vai ser sobre o passado. A idealização do passado. Principalmente pra gente que é homem, né? A gente que tá nessa faixa etária de 19, 20, 21, 22, 23 anos, por aí. E a gente enfrenta várias crises existenciais. A gente enfrenta vários tipos de situações. A gente passa por vários tipos de coisas, de traumas, de inseguranças, de histórias mal resolvidas. A gente cria a síndrome do impostor, que eu descobri hoje o que significa e que eu tenho muito isso, que eu acredito que muita gente também tenha, só que não sabe o que é. Que no caso é a gente se auto-sabotar, a gente criar problema onde não existe. E deixa eu esticar um pouquinho mais o braço. Pronto. E assim, a gente se auto-sabota e cria problemas que são imaginários, né? Coisas que não são reais, como por exemplo o medo do amanhã, do futuro, as coisas que acontecem no dia a dia que fogem do nosso controle e a gente se preocupa o tempo todo. Isso daí pode ser de uma maneira geral para qualquer um, especificamente no trabalho, na escola, na vida amorosa, familiar, tanto faz. Eu sei que cada um tem sua vida, tem suas lutas diárias, mas esse vídeo mais especificamente para os homens e dessa faixa etária de 19, 20 anos, que seja. Pessoal da minha idade aí, acho que vocês vão me entender no final do vídeo. Eu queria falar sobre o passado, não o passado em si, mas sobre o que a gente faz no presente. Muitas pessoas romantizam muito o passado de uma maneira que ficam presas. As pessoas ficam presas no passado, né? Que romantizam. A gente acha que a gente nunca vai encontrar outra pessoa, nunca vai viver um outro relacionamento. A gente acha que a gente nunca vai, por um dia, por exemplo, na praia. A gente nunca vai ver um pôr do sol tão legal igual aquele. A gente acha que a gente nunca vai ter um amigo tão legal igual aquele. E o que a gente faz? A gente fica se remoendo no presente. A gente lembra desses momentos e fica preso neles, fica relembrando todo dia, lembrando, relembrando. E isso impede a gente de viver o presente, cara. A gente não vive porque a gente idealiza muito o que já foi na nossa vida. Então a gente lembra da nossa infância, a gente lembra quando a gente não tinha preocupações, a gente lembra quando nossos pais eram unidos, quando a gente saía, quando a gente brincava,
as músicas que a gente ouvia, nos mínimos detalhes a gente lembra. Só que é uma coisa que praticamente ninguém fala e ninguém vai falar, só que é uma coisa que acontece o tempo todo e às vezes a gente nem se dá conta, que é exatamente isso, a idealização do passado perfeito. As pessoas presas no passado de uma forma que não conseguem viver o presente e não conseguem seguir em frente. O que eu quero dizer com isso? A gente cria na nossa cabeça, na nossa mente, uma zona que a gente guarda tudo que a gente viveu lá. Que antigamente pra gente era normal, era o dia a dia, era uma música que a gente ouvia, era um lugar que a gente saía, era uma pessoa que a gente conversava, que tanto faz, amanhã vai ter de novo. Só que quando acaba esses momentos, a gente não tem mais, a gente perde as pessoas, os nossos pais, sei lá, se separam, enfim, a gente perde alguma coisa, né? Futuramente a gente vai relembrar com carinho, e eu acho que isso é automático do ser humano, porque esses momentos eles ficam na nossa memória para sempre. Então nada nunca morre, de certa forma, eles sempre vão viver na nossa memória. Só que aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Qualquer pessoa normal segue em frente, vive sua vida e vida que segue, né? Só que tem pessoas como eu que não. Essas pessoas idealizam o passado de uma forma que acreditam que nunca vão viver algo tão bom quanto foi antes. E aí que entra a romantização, que eu acho que é muito problemático. E igual eu tô falando, o que eu tô falando aqui pra vocês, e pra mim mesmo, que serve pra mim mesmo, ninguém vai falar pra vocês, porque ninguém toca no assunto e finge que não acontece, mas vocês veem isso daí o dia todo na vida de vocês, às vezes com vocês mesmos ou com alguém relacionado a vocês. Aí que entra o problema, a romantização do passado perfeito. A gente tende a lembrar dos momentos bons, das coisas boas, igual eu falei, de como era aproveitar os momentos, escutar uma música. A gente lembra de uma pessoa específica, um amigo, enfim, que seja. Só que aí que entra o lance de tipo assim, a gente tá pegando só as coisas boas, só que não eram só coisas boas. A gente também passava por problemas, a gente também tinha essa síndrome do impostor, a gente também sofria, enfim. Só que o que acontece é que a gente pega só a parte boa. Isso é natural, isso é do ser humano, ninguém vai querer ficar se remoendo sobre o que foi o passado de coisas ruins. Até certo ponto. E o que acaba acontecendo? A gente fica preso, não segue em frente, idealiza o passado de tal maneira que impede a gente de viver. E o que acaba acontecendo? A gente fica num loop infinito, vivendo essa mesma vida no cotidiano, e para e pensa e fala, caramba, todo dia é igual. A gente vive uma rotina, a gente não aproveita, não dá o devido valor. Só que aí entra uma coisa que a gente tem que parar para pensar também. Vai parecer meio confuso, mas eu vou tentar esclarecer. O nosso passado já foi o presente um dia. O nosso presente de hoje, ele vai ser o passado um dia. E você pode ter certeza, porque eu não sei o que você está enfrentando, o que você já passou, e até eu mesmo. Lá no futuro, a gente vai pegar coisas boas desses momentos também, por mais que não pareçam. Porque enquanto a gente estava idealizando o passado, naquele presente, no presente e futuro a gente vai idealizar esse passado também. Então o que eu quero dizer? São pessoas presas, eu me incluo no meio também, lógico. São pessoas presas no passado que não seguem em frente, de certa forma. Igual eu nesse assunto, que eu não saio disso, mas a gente vai chegar lá, vocês vão entender onde eu quero chegar.
Então é uma coisa que é tão problemática, eu acho que é muito problemático. Deixa eu trocar de mão porque eu já cansei de segurar o celular. Pronto. Assim tá bom, vamos lá. Eu acho que isso é muito problemático. É muito problemático. É uma coisa que incapacita a gente de viver. A gente não sente aquela alegria constante. A gente não, as coisas que a gente gosta a gente faz, a gente não dá o devido valor. E a gente acaba perdendo os momentos, não por besteira, mas por ficar idealizando esse passado que já passou. E a verdade é nua e crua, cara. O passado não volta. Nunca mais vai voltar. Às vezes até volta as pessoas, os momentos, mas nunca vai ser igual antes. Você pode ouvir uma música, você pode lembrar, mas não vai ser igual antes. Isso de certa maneira para tudo, para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa namorada, para o nosso amigo, para uma música, para um momento, para uma praia, um shopping, que seja. Nada vai voltar a ser como era antes. A gente nunca vai ver as coisas como a gente via antes. Então o que eu tenho para falar para vocês é isso. Simplesmente acaba. A vida é feita de momentos e eu acredito que tudo são capítulos da nossa história. E eu acho que assim como eu estou fazendo hoje, que é um gesto corajoso da minha parte de estar fazendo isso, porque eu não gravo vídeo, eu não fico falando comigo mesmo, eu não sou tão doente assim, tão louco. Vocês também deveriam fazer isso. Vai pra praia, vai dar uma caminhada e pensa no que está acontecendo na tua vida. E um conselho meu, cara, para de idealizar esse passado que já foi. Ele não vai voltar. Não adianta você tentar ficar revisitando, procurando, sabe, fazendo uma forma de voltar lá atrás. Cara, não tem como. Não tem como. Ele não vai voltar. Não vai voltar a sensação que você tinha antes. Mas a gente tem que entender que às vezes as melhores partes da nossa vida às vezes nem aconteceu, cara. Entendeu? Às vezes você nem teve o melhor relacionamento. Às vezes você nem teve a melhor amizade. Às vezes você nem deu a risada mais sincera que você poderia dar. Entendeu? Então a gente tem que guardar essas memórias com carinho. Eu não tô falando que a gente tem que esquecer e seguir em frente e dane-se o passado, não. A gente tem que lembrar com carinho. Mas a gente tem que evitar idealizar o passado como se a nossa vida tivesse morrido ali, porque não é assim. Eu acho que todos nós somos protagonistas das nossas próprias histórias. E as nossas histórias têm capítulos. Igual teve no passado, lá atrás. Que foi só o começo, cara. Foi só o começo. Tem muita coisa pela frente. Vai ter muita coisa ruim, mas vai ter muita coisa boa também. E eu acredito que a gente tem que seguir em frente de certa maneira. Não significa que a gente esqueceu ou que a gente não se importa. A gente pode escutar uma música para lembrar de um momento. A gente pode ir num lugar que a gente ia quando a gente era mais novo, que trazia boas lembranças, desde que seja de uma maneira saudável, e não te impeça de seguir em frente. Mas a gente tem que deixar lá atrás e seguir em frente, porque igual eu tô falando, nada vai voltar a ser como era antes. Isso não é uma coisa ruim também, cara. É isso que faz a vida ser tão boa. Tudo tem um começo, meio e fim. Fazer o que? É assim. É isso que dá valor pra vida. Eu acredito que é isso que dá valor. Por isso que a gente tem que dar valor ao presente, aos momentos, às pessoas. E parar de idealizar esse passado perfeito, que ele nunca existiu. E que isso é só coisa da nossa cabeça. Entendeu? Já tá com quase 15 minutos de vídeo, eu falo demais, me perdoem. Eu sei que esse vídeo aí provavelmente ninguém nem vai ver, mas enfim, se eu ver que, sei lá, 3, 4 pessoas viu esse vídeo até o final e ajudou de certa forma, eu já vou ficar muito feliz. E é mais isso. Esse vídeo em específico eu queria falar sobre a idealização do passado. Tô falando mais pros homens, que acontece mais frequentemente, mas vale pra mulher também, pra quem é mais velho, pra quem é mais novo, da minha idade, enfim, entendeu?
E é isso. 15 minutos de vídeo, falo demais, é mais sobre isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí. Muito obrigado. Tchau.